Bom dia, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre esses momentos de dificuldade, esses momentos de dores, de desafiadores, como nós podemos usar a nossa polaridade masculina, a nossa polaridade feminina para nos apoiar, porque independente do gênero, todo mundo tem essas duas polaridades e elas atuam de forma complementar, né? No nosso processo, na forma como nós lidamos conosco. E então hoje eu quero falar sobre essas duas energias, essas duas polaridades para no apoio quando nós precisamos. Então, como você usar cada uma, como cada uma funciona quando nós estamos então passando por um momento de dificuldade, de que forma que você pode usar cada uma dessas polaridades. Entendendo então que elas são complementares, mas elas funcionam de formas diferentes. E quando nós estamos falando de momentos desafiadores, muitas vezes nós associamos essa questão da autocompaixão com algo mais suave, mais acolhedor, algo de acalmar e coisas de polaridades do feminino, né? Esse colo, o conforto. E por isso que hoje eu quis trazer então esses dois aspectos, tanto do feminino quanto do masculino. Como que eu uso o meu masculino, a minha polaridade masculina para me apoiar quando eu estou passando por um momento difícil e como que eu uso a minha polaridade feminina. E aí você vai identificando e sentindo de qual forma você quer ser ajudada, né? Se ajudar quando você passa por um momento difícil. Entendendo assim que eles são então atributos complementares, né, desse processo da autocompaixão e eles atuam também de formas diferentes na prática, você vai trazer para a prática de formas diferentes. Então, quando você pensa, por exemplo, no momento em que você precisa de apoio, hoje, qual é a clareza, qual que é a consciência que você traz para a forma como você se sente apoiada, que você se sente ajudada. Às vezes você projeta ou espera isso dos outros, mas trazendo para a sua relação consigo mesma, como é que você se apoia? Como é que você se ajuda, sabe? Quando você está passando por um momento desafiador. Como é isso hoje na sua vida? Porque pode ser que você se pegue nesse momento assim, sem uma estrutura, que quando você está passando por um momento desafiador, que você não consiga encontrar esses recursos internamente. E é disso que eu quero falar com vocês hoje, então, sobre como você criar esse mecanismo para se apoiar quando você estiver precisando. Então, entendendo que essas polaridades, entende assim que tudo na natureza existe essa polaridade do masculino e do feminino, independente de gênero, nós temos também. Então, é como se fosse a lua e o sol, o dia, a noite, o quente, o frio. Tudo isso são polaridades que vão se complementando. E na questão do apoio, o feminino, na questão da autocompaixão, do autoacolhimento, ele entra então no sentido assim de estar conectadas com nós mesmos. Então, quando você está passando por um momento desafiador e você se conecta consigo mesmo, se sentindo, se percebendo, nesse momento você tá na polaridade feminina. Já um outro aspecto complementar desse mesmo apoio seria você agir no mundo, você trazer o que você precisa numa forma de ação, de você trazer para a prática, de fazer acontecer. Na polaridade feminina, vou trazendo para vocês entenderem de que forma isso vai se complementando e de que forma essas duas polaridades são diferentes nesse apoio. Então, na polaridade feminina, no momento desafiador, é esse conforto. Quando você encontra, você cria esse espaço de conforto no sentido de que eu estou com dor, né? Eu estou passando por um momento difícil, mas eu trago um conforto para minha vulnerabilidade. E esse conforto pode ser de um pensamento amoroso que eu tenho comigo mesmo, de autocompaixão mesmo, de autobondade, no sentido de me permitir, de me autorizar a sentir o que eu estou sentindo. Já na polaridade feminina, masculina seria o de proteger. E esse proteger, lembrando assim que o feminino é sempre para dentro, tá? Essa questão da introspecção, eu comigo mesma. E o masculino é a minha polaridade que vai trazer para ação, que vai trazer para o externo, para o mundo, tá? Então, pego o meu e trago para fora. Então, nesse sentido da proteção,
De repente, como eu me protejo no momento de vulnerabilidade? No primeiro momento, você pode se pensar no sentido assim de se fechando, sabe? Mas uma outra forma de se proteger seria você colocando limites, ou seja, você dizendo não, você encerrando ciclos, você estabelecendo qual é o teu espaço, até onde os outros podem vir ou não, sabe? Colocando essa zona segura para você, mas não uma segura no sentido de bloqueio, de camadas, mas um seguro no sentido de que isso aqui está me ferindo e eu comunico. Nesse sentido, então, entraria essa polaridade masculina como uma proteção. Outro aspecto do feminino nessa questão do apoio, da autocompaixão, seria o se acalmar, né? Então, assim, quando a gente entra na polaridade feminina no momento desafiador, seria de que forma você consegue se acalmar quando você está se sentindo vulnerável. E isso às vezes é observando os seus sentimentos, às vezes é se conectando com esse estado de presença que é eu estou percebendo a minha respiração, ancorando a sua mente, a sua atenção em algo, né? Como se fosse uma meditação, um estado de presença, pode ser num som. E com isso eu vou me acalmando, eu vou trazendo esse relaxamento para o meu corpo físico. Às vezes é preparando um chá para mim, às vezes é relaxando, realmente tipo, deitando no sofá um pouco e descansando. Então, existem diferentes níveis emocionais de intensidade da sua dor, do desafio que você está passando. E diante disso, em cada momento você vai encontrar um recurso e o apoio que você precisa nesse momento. E por isso que é tão importante sempre se perguntar o que eu estou sentindo e o que eu preciso nesse momento. De buscar esses recursos internos para ser esse colo, para que você possa passar por esse desafio de uma forma segura e protegida. Então, e criando esses recursos internamente. Então, dentro dessa polaridade feminina do acalmar, de que forma você se acalma quando você está alterada emocionalmente, quando você está com medo, quais são as práticas que geralmente você traz. E isso pode ser, de repente, eu me acalme escutando uma música, de repente eu me acalme conversando com alguém. Então, entendendo que dentro da autocompaixão, na polaridade feminina, existe isso de você trazer esse conforto para o seu corpo, que é esse estado de relaxamento, através de práticas que vão, então, te ajudando a transitar por esses momentos. Já na polaridade masculina, de repente, seria o prover. Então, você prover algo que você precisa. O que você precisa, mas entende que está sempre ligado, então, com uma necessidade que eu tenho nesse momento, entendendo que o nosso sofrimento, ele está muito conectado com a percepção que eu estou tendo, né, com a lente que eu estou usando para interpretar essa situação ou a interpretar até a mim mesma, como eu me enxergo, vai influenciar muito na forma como eu me sinto e eu reajo diante de algo. Porque o que eu percebo de uma situação não quer dizer que seja o que isso realmente é, mas é a forma como eu estou enxergando, então isso se torna a minha realidade. E eu reajo diante dessa realidade, então, com os pensamentos, com as crenças, com os padrões e também com o meu sentir. Então, a percepção que eu dou para algo vai impactar e influenciar na forma como eu estou sentindo. Então, quando eu consigo neutralizar isso, ou seja, quando eu consigo criar um campo de proteção e segurança, primeiro que eu consigo lidar com o que eu estou sentindo, porque a realidade que eu estou percebendo já está impactando na forma como eu estou reagindo e sentindo diante dessa experiência. E quando eu consigo acalmar e quando eu consigo criar um espaço seguro dentro de mim para passar por esse momento, eu também consigo neutralizar no sentido de ser imparcial diante do que está acontecendo, ou dar um passo, recuar, e quando eu faço isso eu consigo perceber, me abrir para ter outras percepções, outras perspectivas diante do que está acontecendo. Então, de que outra forma eu posso enxergar o que está acontecendo? Então, quando eu enxergo de outra forma, eu também consigo sentir e experienciar outras sensações. Então, dentro do feminino, dentro da polaridade feminina que existe em você, você também consegue se validar. Então, existe esse recurso de se validar, que seria eu identificar
o que eu sinto, eu nomear o que eu sinto, mas para isso eu preciso do meu feminino, que é o acolher o meu sentir, que é eu entrar em contato com essas emoções e não ficar nessa esfera mental que está racionalizando, tentando controlar, tentando compreender tudo. Então seria esse momento que eu falo de você ir da cabeça para baixo, o feminino é do pescoço para baixo e o masculino seria o nosso mental, né? O raciocínio, as estratégias e tudo mais. Então seria esse de se validar, de se permitir, se autorizar, sentir o que você está sentindo no momento de vulnerabilidade, no momento de fragilidade. E seria isso, poxa, nesse momento eu estou com medo. E eu acolho esse sentir, eu valido, eu dou um nome para o que eu estou sentindo. E não fico mais prisioneira de uma angústia que eu não sei nomear, de um sentimento, de uma sensação física que de certa forma me aprisiona e eu luto com isso. E o feminino ele entra então acolhendo e se permitindo, se autorizando no sentido, poxa, isso que eu estou sentindo é medo e tá tudo bem, porque eu assim como as outras pessoas também experiencio o sentimento e a sensação de ter medo, né? Então seria esse validar, de nomear o que está acontecendo aqui dentro de mim. E quando eu vou identificando, validando e nomeando o meu sentir, fica mais fácil eu lidar, acolher e transitar por outras sensações. Porque agora eu sei, eu reconheço o que está acontecendo dentro de mim. É igual eu te colocar numa casa que você nunca foi no escuro e você vai tateando, isso tudo te traz insegurança, isso tudo se te torna muito mais vulnerável a partir do momento que eu coloco você, né, de olhos vendados na sua casa e você vai tateando e você reconhece onde você está, isso vai te trazendo aquela sensação de se sentir mais protegida, se sentir mais segura, porque isso é o conhecido. Então, o feminino, nessa questão de se validar, seria eu me permito sentir, eu permito que essa emoção, esse sentimento esteja acontecendo dentro de mim e o momento de validar é eu reconhecer, eu identificar o que está acontecendo ao invés de eu tentar me livrar logo desse sentir, ao invés de eu tentar reprimir, né, isso de tira isso de mim. Não, eu me permito que isso se manifeste também, eu me permito, eu me autorizo entrar nesse espaço de desconforto, porque eu saio do controle, eu saio dessa razão, eu saio da minha polaridade masculina e eu venho para esse feminino que dá espaço e para que essas emoções também aconteçam, porque dentro da minha experiência como humana, eu também estou sujeita e vulnerável, exposta a sentir e vivenciar essas emoções, porque isso faz parte da vida e isso eu não controlo. Lembrando que quando eu tento controlar uma emoção, pode ser que eu deixe de sentir o medo, pode ser que eu deixe de sentir a dor, mas quando eu me anestesio para esses sentimentos, eu não posso escolher, esses eu vou sentir, esse não. Então, quando eu faço esse movimento de reprimir e anestesiar, eu também deixo de sentir o amor, eu também deixo de sentir a alegria, e eu vou me tornando robótica, né? Eu vou me tornando essa pessoa que está tanto no mental que não sente mais, que não vivencia. E isso vai trazendo, vai perdendo o brilho, vai perdendo a alegria da vida. Então, entendendo assim, como é importante nós unirmos as duas polaridades, masculino e o feminino, dentro de nós, para lidar e criar esse espaço de proteção e apoio nos momentos de vulnerabilidade. Então, o feminino ele também entra como esse consolo, e esse consolo no sentido de essa inclinação suave às emoções difíceis, no sentido de, poxa, tá difícil sentir isso, tá difícil lidar com essa dor, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque eu não sou esse sentimento não determina o meu valor, o meu merecimento e a minha capacidade, eu estou sentindo isso, eu não dou conta hoje, e tá tudo bem. Eu sou esse consolo no sentido de um colo, da mesma forma que eu sou colo e consolo para as pessoas que eu amo quando elas estão precisando. Então, de ir criando essa dinâmica na sua relação consigo mesmo. Como é que você consegue se consolar sem entrar na autopiedade? A diferença do consolo, da autocompaixão e da autopiedade seria, a autocompaixão seria eu assim como os outros humanos. Então, eu me incluo nessa condição humana e dentro dessa condição humana eu sou vulnerável, eu sinto e eu sofro assim como as outras pessoas,
porque isso faz parte da vida. Já no aspecto da autopiedade seria coitadinha de mim. Quando eu foco a minha dor e o meu sofrimento apenas no meu sentir, ou seja, nossa, a minha vida é muito difícil, o que eu estou sentindo é muito difícil. Então eu entro nesse espaço de vitimismo, de lamentação e da coitadinha. E é diferente da compaixão. A compaixão seria as outras pessoas sentem medo, assim como eu sinto medo. Então nós estamos nos conectando diante de um desafio, de uma dificuldade, das nossas dores. As nossas dores nos conectam, por mais assim que eu sinta de uma maneira diferente da tua, por mais que nessa situação o meu sentir pode ser mais intenso ou mais leve que o teu, ou ele despertar em momentos diferentes, mas de qualquer forma nós experienciamos o medo, a vergonha, a dor, a raiva, a angústia, tudo isso em situações diferentes. Então, quando nós trazemos para essa questão da autocompaixão, então nós nos conectamos, porque eu entendo que a minha dor também é sentida por outras pessoas e que por nós estarmos sujeitos a esse sentir, isso não me torna mais fraca, isso não me torna menor, isso não me torna menos merecedora, porque isso é uma experiência que eu estou tendo, mas eu não sou meus sentimentos. Assim como eu não sou os meus pensamentos, pode ser que eu não tenha condições de pensar sobre mim mesma e lidar comigo mesma de uma forma amorosa, mas isso não significa que eu seja o padrão de pensamento que eu estou tendo e as minhas crenças. A Cris falou, eu tenho dificuldade de equilibrar mais yin do que yang. E isso é um exercício no sentido de se perceber o que eu estou precisando nesse momento. A grande pergunta agora é, esse sentir, ele está se manifestando diante de uma necessidade que eu tenho. Então, quando eu sinto amor, quando eu sinto alegria, isso é o reflexo de uma necessidade minha que está sendo atendida. Por exemplo, nós temos necessidades universais como humanos, né? De alimentação, de amor, de pertencimento, de conexão. Então, de repente, quando eu estou me sentindo apoiada, eu me sinto muito feliz. E esse sentimento de felicidade, de alegria está vindo, então está aflorando, resultando dessa necessidade que está sendo atendida. E a mesma coisa, os sentimentos que nos trazem desconforto, que nos trazem dor, eles também são reflexo e consequência de necessidades que não estão sendo atendidas no momento. Então, por exemplo, pode ser que a minha necessidade de pertencimento não esteja sendo atendida e eu estou me sentindo excluída, eu estou me sentindo rejeitada numa situação e diante disso eu fico triste, diante disso eu entro em contato com sensações de abandono ou isso me desperte a raiva da não aceitação, entende? Mas entendendo assim que de todos os sentimentos eles estão conectados com necessidades. Então, quando eu saio desse sentir no sentido de que eu acolho, né? O feminino seria essa permissão. O feminino ele está ligado com o nosso aspecto vulnerável. Ele tá ligado com o sentir, né? E o masculino seria o que eu faço a partir disso, que é você fazer acontecer. Então, entendendo que a cura, as transformações, elas precisam passar pelo feminino. Porque como eu vou fazer algo a respeito de algo que eu não identifico o que é, ou quando eu não tenho a clareza do que eu preciso, porque eu não sei o que está se manifestando. Então, o feminino ele entra como um reconhecimento do que está acontecendo e a permissão de sentir. E então, assim, identificar o que eu preciso nesse momento. E às vezes você vai precisar mais entrar em contato e ativar essa polaridade feminina, que é eu não estou me autorizando, eu me julgo, eu me condeno quando eu estou triste, quando eu tenho medo, eu me sinto fraca e eu olho para mim mesma no sentido de que, nossa, que vergonha, que feio você se sentir assim, que feio você não dá conta, você não tem valor. Pode ser que você crie esses julgamentos, essas críticas que vão te enfraquecendo, que vão te ampliando esse estado de dor, porque você não se autoriza a entrar em contato com essas emoções, você não se autoriza a sentir o que você está julgando como uma fraqueza, o que você está julgando como negativo, né? Ao invés de entender que
você está sujeita a essas emoções e elas estão expressando algo sobre você, esses sentimentos. Então, seria esse consolo de se permitir. Já na polaridade masculina, como eu falei, muitas vezes seria desviar do perigo. No momento de dor, tendemos inconscientemente a fugir daquele sentimento de dor. Exatamente. Mas esse fugir do sentimento de dor, muitas vezes é uma proteção. Por quê? Porque isso é uma dor tão intensa que eu já experienciei, então eu bloqueio. Então eu vou criando carcaças, eu vou criando esses bloqueios realmente que depois é mais difícil eu entrar em contato com isso. E lembrando que só quando a gente entra em contato, só quando a gente acolhe, a gente cura. Porque senão eu vou reprimindo e isso vai se tornando um mecanismo de defesa, ou seja, eu me protejo porque isso me causa dor, né? Então, assim, foi dessa forma que nós aprendemos muitas vezes, no sentido de que para eu lidar com a dor, eu preciso bloquear, eu preciso negar, ou eu entro nesse estado de crítica diante do que eu estou sentindo. Então, eu estou sentindo medo e eu entro nesse julgamento. Nossa, Laura, como você é fraca, como você... Entende? No sentido de que covardia, sei lá qual que é o julgamento e o pensamento que você cria para se relacionar com esses sentimentos que são mais vulneráveis, né? E então, assim, seria você trazer um novo olhar, você ressignificar e trazer uma outra percepção para o teu sentir, que é, ok, até aqui eu me construí dessa forma, no sentido, a forma que eu sabia lidar comigo mesma era na crítica, no julgamento e na repressão, de bloquear o que eu estou sentindo. E isso é um exercício diário, gente, entendendo assim que, sei lá quantos anos você tem, vamos supor que você tenha 30 anos e você veio há 30 anos fazendo dessa forma que foi como você soube lidar, como você viu as pessoas fazendo ou como você foi ensinada, né? E você se apropriou, se identificou com essa metodologia, vamos dizer assim, para lidar com o seu sentir. Então, a partir de agora seria você ressignificar isso, você começar a entender que existem outras maneiras, outras perspectivas, outras lentes que você pode usar para lidar com a tua dor. Então, seria de criando um espaço de apoio e proteção dentro de você. Ao invés de entrar nisso de que eu reprimo, opa, isso veio à tona, isso dói, eu reprimo. Não, eu vou criando um espaço protegido e seguro dentro de mim, usando o meu masculino, usando o meu feminino, para permitir que o meu sentir aconteça, né? Porque o sentir é a vida que pulsa. Então, como que eu vou lidar com isso, entendendo que a gente não vai deixar de sentir dor? A gente vai passar, não existe isso de passar pela vida sem sentir dor, mas é diferente de você entrar no sofrimento. Eu posso experienciar a dor de um encerramento, de uma rejeição, de um abandono, de uma humilhação, de uma ruptura, sem entrar no sofrimento. A dor é eu acolho o que eu estou sentindo, e o sofrimento seria eu mergulho nessa dor, eu intensifico e eu fico alimentando, remoendo, sabe aquela coisa de ruminar o que está acontecendo. E é diferente, por exemplo, olha a diferença, gente. Por isso que entra o feminino como eu me autorizo a sentir, e aí eu uso o meu masculino para me proteger. Então seria essa complementariedade de o meu masculino acolhe e o meu feminino acolhe e o meu masculino me protege, tá? Então seria essa junção, esse elo. E olha a diferença de eu acolher a dor e eu alimentar o sofrimento. Olha só, por exemplo, vamos supor que eu vacilei, dei uma mancada, eu falhei com alguém que eu gosto muito. Então, o feminino seria, poxa, eu falhei, entende? Eu fui muito grosseira. Seria isso, eu reconheço e eu aceito, eu acolho. Assim como a gente não deixa de amar as pessoas da nossa família quando elas falham. A gente se machuca, mas isso não está condicionado ao amor, entende? Então eu não coloco o amor como uma moeda de troca de Laura, você falhou, então eu não me amo mais. Não, o amor a gente não mexe nessa moeda, isso aqui fica. A gente vai negociar outras formas, como a gente pode perceber, sentir, experienciar isso, sem mexer no meu valor, sem mexer no meu merecimento, sem mexer, enfim, no amor, na minha essência do que eu sou. Então é entender isso, que muitas vezes quando a gente acessa as dores existenciais, o que está por trás disso seria essa moeda de troca que a criança interpreta, que quando ela faz algo que o pai e a mãe dizem que é feio,
ela se sente menos amada. E ela tem esse medo de, poxa, se eu continuar fazendo isso, eles não vão me amar. Muitas vezes essa é a interpretação que a sua criança deu. E aí você entra nesse comportamento, de repente, de agradar, de se anular, enfim, sabe? De não ser vulnerável, não se expor, com medo de ser rejeitada, com medo de não ser amada, se as pessoas verem as suas imperfeições, as suas sombras, as suas falhas. Então, a diferença seria, eu falhei com alguém e o feminino diz, é esse movimento que diz, poxa, sinto muito, você falhou, sinto muito, que pena, você falhou, mas isso faz parte, entende? No sentido de que você está tentando, isso é a sua experiência, isso faz parte do seu aprendizado. Já o ruminar seria, eu não presto, eu sou um fracasso. Então, o ruminar, a autopiedade transforma algo que faz parte da sua experiência, da sua lapidação, da sua construção, como algo fechado, sabe? Algo permanente, no sentido de que transforma algo pequeno em algo grande e permanente. Então, eu não sou um fracasso, eu falhei nessa situação. E eu estou sujeita, né, a falhar, a errar, para a minha construção, para o meu crescimento, para me tornar quem eu estou me tornando. Então, essa é a diferença. Então, seria isso. O feminino seria esse consolo, né? Essa inclinação suave às emoções difíceis, às minhas dores. E o masculino, ele entra nesse apoio como um não, o desviar do perigo. Ou seja, isso aqui está me causando dor, isso aqui está me causando sofrimento. Então, eu interrompo isso, eu me posiciono, eu coloco limites, eu comunico. Eu não anulo, eu não fico em silêncio, sofrendo diante de algo que está me ferindo, que está me machucando. Então, o masculino, ele entra, então, como uma proteção assim, comunicando, identificando onde eu tenho que parar e trazendo isso à tona, fazendo esse movimento. O feminino, então, seria deixar que o nosso corpo saiba que está bem, com calor e ternura. Eu estou passando por esse momento, mas eu sou colo para mim, sabe? Como eu posso me acolher quando eu estou passando por um momento de tristeza, né? No sentido de como que eu posso acolher a minha tristeza. Então seria isso, de sentir, me autorizar. Poxa, eu estou triste hoje. O que meu corpo está pedindo? Eu preciso chorar? Eu choro. O que é? Eu quero ficar deitada em posição fetal? Eu fico em posição fetal. Eu preciso descansar, eu preciso ficar mais introspectiva, eu preciso me afastar das pessoas. Então seria isso, eu crio esse espaço dentro do meu corpo. E de repente o masculino é descobrir o que eu preciso e dar a mim mesmo o que eu preciso. No sentido de que eu preciso reduzir o meu ritmo de trabalho, então o meu masculino, ele vai buscar, a minha polaridade masculina, ele vai buscar o que eu estou precisando para me prover. Então se eu estou precisando relaxar no momento que eu estou triste, é a minha polaridade masculina que vai fazer isso acontecer, que vai trazer para ação de tipo, vamos dar um jeito de organizar isso aqui e parar, entende? Então é essa dança interna que vai acontecendo, o meu masculino apoiando o meu feminino, o meu masculino trazendo a ação que eu preciso para que eu possa relaxar e acolher e descansar na minha polaridade feminina e acolher o que eu estou sentindo, entende como isso vai se complementando? Então assim, o feminino dentro do apoio seria o estar aberta, o ser receptiva, e o masculino seria, eu preciso me reerguer, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Tá claro para vocês, gente, que eu tô trazendo essas diferenças? E quando você usa um e quando você usa outro? O feminino vai ser mais receptivo, o masculino seria a força, a ação, a determinação diante do que eu tô sentindo, diante desse apoio. E tem momentos diferentes, então tem esse momento que eu preciso ficar deitada só sentindo, chorando, entrando em contato com o que eu estou sentindo. E tem momentos que eu preciso da minha polaridade masculina, que é fazer algo a respeito do que eu senti. Ou seja, vamos pegar dentro de uma relação. Se eu estou vivendo numa relação onde essa pessoa não me respeita, onde eu trouxe o meu masculino para comunicar o meu não, comunicar o meu limite, do que me fere, do que eu não gosto, do que eu não quero, eu trouxe isso à tona falando para a pessoa, né, com quem eu estou me relacionando. Eu não gosto disso, eu não quero isso, enfim. Eu comuniquei e essa pessoa fez isso de novo, entende? Por mais que eu tenha comunicado, essa pessoa passou por cima do que eu trouxe como um limite saudável para a nossa relação. O meu feminino seria acolher o que eu estou sentindo. Poxa,
me senti humilhada, eu me senti triste, me senti envergonhada diante do que aconteceu, por mais que eu tivesse comunicado. Então, o feminino seria: você está sentindo isso, tá tudo bem. Você já reconheceu, você já validou, e eu me permito sentir isso, porque é isso que está acontecendo dentro de mim agora. E o meu masculino seria esse apoio no sentido de força, ação e determinação, ou seja, essa relação ela não está sendo boa para mim. Eu estou comunicando e essa pessoa não está respeitando o que eu estou sinalizando. Então, o meu masculino de repente entra como um posicionamento, de repente entra como uma ruptura, entra como, enfim, ele vem na frente, como se fosse um guardião, e nós temos muito isso dentro da mulher também, como o que eu sempre falo no Mergulhando em Si, a mulher selvagem que existe dentro da gente, e nós temos, como mulheres de fase, como cíclica, nós temos várias facetas dentro de uma mesma mulher. Ou seja, eu tenho essa mulher que quer colo, eu tenho essa mulher que ela é mais dócil, eu tenho essa mulher que é, enfim, que de certa forma ela é mais meiga, e existe essa mulher selvagem também, que é aquela mulher que vai destruir o que invade o espaço sagrado dela. E o espaço sagrado é: até aqui você pode ir. Daqui em diante eu estou me sentindo desrespeitada, eu estou me sentindo invadida, eu estou me sentindo desvalorizada, não vista. Entende? Então a mulher selvagem é o nosso aspecto que vai determinar: esse é meu círculo, esse é meu território. E traz esse aspecto selvagem para os animais mesmo, para o nosso aspecto selvagem mesmo, sabe? Dos animais como um instinto de preservação, de luta, sabe? Então, assim, nós temos muitos recursos dentro da gente. O quanto você vem usando e explorando isso dentro da mulher que você é. Porque quando você se pega muito conectada com o externo, lembrando que o feminino é interno e o masculino é o que vai para fora. Então, quando você fica muito no externo, de repente você está totalmente desconectada da tua força. E a força, não trago isso como essa coisa da luta, sabe? Essa coisa da imposição, mas essa força no sentido de que a tua sustentação para dar os teus passos na vida, para fazer a tua caminhada. Então, olha quantos recursos você tem internamente, e de repente você está tão mergulhada numa polaridade só. De repente eu estou tão conectada com o meu feminino que eu não consigo trazer para ação, eu não consigo dizer não, eu não consigo colocar o que eu sou, trazer a minha expressão para o mundo, e eu fico tão mergulhada, introspectiva, e me desconecto da realidade. Ou às vezes eu estou tão na minha polaridade masculina, tão no fazer, tão assim, que eu não percebo mais o que eu estou sentindo, eu não percebo mais o que faz sentido para mim, eu estou totalmente desconectada. E quando eu me pego, eu estou perdida novamente, porque eu não fui fazendo essa dança de usei o meu masculino com o meu feminino, ou seja, eu dei um passo, fui para ação, mas eu sinto o que está acontecendo nessa ação. Eu estou aqui consciente, interagindo e percebendo como isso está me impactando e como eu estou reagindo diante de tudo que está acontecendo. Então, são muito necessárias duas polaridades e como você transita entre elas, né? Então, seria isso. Então, diante do que você está vivenciando, diante de um momento de dor, desafiador, seria você se perguntar de quais aspectos da autocompaixão que você precisa agora, né? Então, assim, de repente eu não estou experienciando nem dor. Calma, gente, pausa pra minha água, que eu sou louca d'água. Então, de repente, eu não tô passando nem por um momento de dor. Mas ainda assim, eu vou criando essa relação comigo mesma de uma forma mais acolhedora e mais protegida e mais segura. Porque se existe uma segurança, uma proteção dentro de mim, eu vou com mais força, eu vou com mais coragem pra vida, né? Eu vou mais inteira para as minhas trocas e para as minhas relações. É diferente de quando existe uma insegurança e eu não encontro esse apoio dentro de mim de nenhuma forma, eu não consigo encontrar acolhimento dentro de mim em nenhum aspecto, e eu fico o tempo inteiro esperando ser salva, resgatada e encontrar esse espaço de segurança e apoio nas outras pessoas, e isso vai pesando as relações. Isso vai me tornando dependente, vai me tornando apegada, vai me tornando refém do outro, querer ser o apoio e a segurança. Entende? Então, assim, dentro do conforto, entender assim, o confortar, dentro das polaridades femininas, dentro da polaridade feminina, então, trazendo para esse apoio, para esse acolhimento, para essa compaixão. O confortar, então, seria se sentir melhor, dar apoio às suas necessidades emocionais. E a pergunta que você pode fazer é: você acha que ajudaria
se aprendesse a se confortar mais quando você estivesse perturbada? Se essa é a pergunta que você faz, então é de conforto que você está precisando. Então você se faz: será que ajudaria se eu aprendesse a me confortar mais quando eu estivesse perturbada? Essa é a pergunta que você faz para entender que você precisa de conforto. A outra, vamos falar assim, o outro recurso seria o se acalmar, que é você se sentir melhor fisicamente, se sentir mais calma. E a pergunta que você pode fazer é: eu gostaria de me sentir mais confortável e relaxada no meu corpo? Se for isso, se a resposta for sim, se é isso que eu estou precisando, então entender que eu estou precisando criar esse espaço e usar a minha polaridade feminina para eu me acalmar. Então, dentro da validação, que seria compreender claramente o que eu estou passando e dizendo isso de uma forma gentil e tensa, ou seja, eu identifico o que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo, e eu comunico, né, para as pessoas com quem eu me relaciono. E a pergunta seria: eu me sinto sozinha ou mal compreendida e preciso aprender a validar os meus próprios sentimentos? Seria essa pergunta que você se faz para identificar do que você está precisando agora. E já no aspecto da polaridade masculina, a proteção, que seria você se sentir em segurança, salva de perigos, de dizer não às outras pessoas que estão nos machucando, ou muitas vezes dizer não a nós mesmos, de parar com um comportamento, com um padrão de pensamento, algo que está nos machucando mesmo que seja de uma forma inconsciente. E a pergunta é: eu estou sendo prejudicada de alguma forma e gostaria de encontrar a força interna para interromper isso? Caso você sinta que essa seja a sua necessidade, o que você precisa, entender então que você precisa começar a desenvolver esse recurso da proteção e usar a sua polaridade masculina para isso. Já no aspecto do prover também, nessa polaridade masculina, seria dar a si mesma aquilo que você realmente precisa, mas para isso você precisa entrar em contato com o que você precisa nesse momento. Você precisa primeiro ter essa clareza do que eu preciso e entender que eu mereço. Né? Eu mereço receber, eu mereço ter essa necessidade atendida. E isso está muito ligado com o seu valor, com o seu amor próprio, com a percepção que você tem de si mesma. Porque às vezes eu acho que eu não mereço colo e tenho que sofrer sozinha. Eu não sei qual que é a sua percepção, entende? Então, dentro do prover, a pergunta seria: eu gostaria de aprender a prover as minhas próprias necessidades de uma forma mais eficiente? Então, vai observando como cada pergunta vai trazendo uma percepção diante das suas necessidades, diante do seu sentir, diante dessa forma de criar um apoio diante do que você está experienciando, né? E também tem o aspecto do motivar, né? Que dentro da polaridade masculina seria como se você fosse a sua própria técnica e com gentileza, apoio e compreensão e não com críticas duras, você apoiar um sonho, algo que você quer, um desejo, algo que você acredita. E a pergunta seria: eu acho que seria útil aprender a me motivar com amor ao invés de medo? Então, essas são possibilidades que você pode trazer para o teu sentir, para se apoiar, para ser colo, para criar esse espaço de segurança e proteção quando você estiver passando por um momento desafiador. Certo, gente? E entendendo assim que isso está muito ligado, então, com percepções, com as lentes que eu estou usando para enxergar o meu sentir, para enxergar o que está trazendo esse momento desafiador, para enxergar o que eu estou experienciando, a forma como eu lido comigo mesma. E diante disso tudo, gente, é muito importante trabalhar o amor próprio, sabe? A forma como você entende o que você merece, a forma que você entende o seu sentir. E esse vai ser o tema do próximo Mergulhando em Si, que vai começar na terça-feira que vem, no dia 3 de novembro. E é um trabalho que eu desenvolvo com as mulheres, que é um trabalho de empoderamento a partir do autoconhecimento. Então é um trabalho onde eu vou desenvolvendo junto com as mulheres, compartilhando percepções, outras formas de você se enxergar, outras formas de você lidar com o teu sentir, lidar com as coisas que acontecem na sua vida. E isso acontece em 8 aulas. Então, em 4 aulas eu vou trazendo essas percepções, trazendo como você pode trazer para a prática, como você pode aplicar na sua vida esses conhecimentos, essas informações. E 4 aulas eu vou trabalhando então com as mulheres esse conectar com a energia feminina, com essa polaridade feminina, que é o exercitar o sentir, de trabalhar, né, essa conexão, de trazer para o teu corpo, do teu ritmo, de como você percebe e sente sobre si mesma, como você se sente, como você se experiencia,
para que você possa realmente habitar o teu corpo com mais consciência. Então, a primeira aula vai ser ressignificando as suas limitações, a segunda aula, a coragem de não agradar, ou seja, como eu posso trazer o que eu sou, o que é importante para mim, o que eu desejo, sem ficar condicionada à aprovação e agradar ou desagradar os outros, mas trazer isso como algo que é a minha verdade e eu manifesto essa verdade. A terceira aula, então, como sentir que você tem valor. Então, quantas oportunidades, quantas coisas existem em abundância disponíveis para você na tua vida e que de repente, de forma inconsciente, você se fecha porque você acredita que você não merece tudo isso, que você tá bom essa migalha que você tem. Tá bom ser tratada da forma como você se trata e que as pessoas te tratam, que você pode lidar com isso porque você é forte, entende? Ao invés de entender que por você ter valor, você merece muito mais e você se abre para receber isso se torna leve e você não é mais aquela pessoa que está sempre doando, mas você entende que você também precisa e se autoriza a receber. E a quarta aula, aceitando as imperfeições, ou seja, como eu olho, acolho, né, com esse meu feminino e me permito ser vulnerável, falhar, ser frágil, sem que isso influencie o meu valor e a percepção que eu tenho de mim, mas eu autorizo, eu faço as pazes com os aspectos em mim que não me agradam tanto. Então, é uma jornada para você trazer uma ressignificação da forma como você se enxerga. E quando você muda a forma como você se enxerga, você também muda as suas relações, você também muda as suas atitudes e a forma como você leva a tua vida. Então, é um expandir a mente para enxergar outras possibilidades de enxergar a mulher que eu sou, outras possibilidades de enxergar as minhas atitudes, os meus hábitos e a forma como eu vou para a vida, né? Então, é uma jornada de 1 mês com as aulas ao vivo. Quem não pode fazer as aulas ao vivo, que acontece terça e quinta, às 20h30 do horário de Brasília, essas aulas ficam gravadas e disponíveis por 30 dias. E nesse período dos 30 dias, você também tem acesso a todas as aulas das outras jornadas que já aconteceram do Mergulhando em Si, onde eu vou trazendo essa questão da polaridade feminina e masculina. E também para as pessoas que estão perdidas, foi o primeiro Mergulhando em Si que eu fiz, que é um direcionamento de como você fazer acontecer e se reencontrar quando você está perdida. Então, as inscrições elas abrem hoje e elas ficam abertas até sexta-feira. E se você sente que esse é o momento, né, que você está conectada de fazer essa ressignificação na sua relação consigo mesma, é só me mandar mensagem por aqui que eu te passo as informações. Certo, gente? Essa live vai ficar salva. E se você não assistiu tudo do começo, você pode ir lá no IGTV, ou se você sente que tem alguém que está passando por um momento desafiador, por favor, encaminha essa live para essa pessoa também, certo? Um bom dia para vocês, gente, e se cuidem com mais carinho, mais afeto e mais respeito.